Olá, bem-vindo, bem-vinda. Como você vê, estamos de volta em nosso estudo de gravação na cidade de Itajaí. E espero hoje encontrá-lo muito afiado, porque nesta semana chegou a minhas mãos um dado que me impressionou. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul revela um aumento maciço da ansiedade no povo brasileiro a partir da pandemia. E você poderia estar pensando, mas Patti, qual é essa novidade? Todo mundo sabe que a ansiedade elevou seu nível na pandemia. E é verdade, eu mesmo que eu pensei na hora que peguei a pesquisa. Mas o que me impressionou, o dado que chamou muito minha atenção, é que esse percentual é de 80%. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que uma situação corriqueira, que antes da pandemia deixava você com uma certa inquietação suportável, agora essa mesma situação, que poderia ser uma situação cotidiana, que você estava cansado de resolver, hoje o nível de ansiedade que ela levanta é insuportável e você não consegue tomar conta dessa situação. Então, no vídeo de hoje eu preparei 2 pontos importantíssimos que nós vamos tratar. O primeiro ponto, eu preparei um vídeo para você identificar essas situações que você está deixando passar, mas talvez são situações nas quais seu nível de ansiedade tem subido, tem elevado a níveis insuportáveis. E o segundo ponto deste vídeo é mostrar a você como resolver essas situações de estresse insuportáveis no cotidiano da sua vida. Então, está preparada? Está preparado? Hoje é você que vai responder a pergunta. Assista o vídeo que vou passar agora perguntando-se: será que eu estou nesse 80% da pesquisa e não tinha percebido? Quantas vezes você já perdeu oportunidades por ficar tomado literalmente pela ansiedade? Já percebeu quantas vezes você evita mostrar seus talentos por temor a ficar paralisado ou por medo a tremer na hora de falar em público? Quantas vezes você se pegou pensando o pior ou desacreditando na vida porque suas expectativas são sempre negativas? Quantas vezes você brigou e deixou magoadas as pessoas que tanto ama, só por não conseguir dar conta dos seus impulsos, nem assegurar as suas palavras? Sua mente nunca para e, naquele dia, naquela prova, resolveu parar. Sua mente deu um branco e você não conseguiu responder as perguntas daquele teste. E você já tentou de tudo para sentir-se melhor, mas sua mente não para nem para dormir. O coração segue acelerado, a respiração ofegante, sua inquietação é constante. O cansaço só aumenta, assim como a tensão muscular e o desconforto físico. E o que é ainda pior, você experimenta uma urgência que obriga a correr, embora não lhe conduza a lugar nenhum. Porque a maioria das vezes você consegue dar início, mas dificilmente consegue concluir o que você começou. Se você está passando por isto, talvez ocorra com você o mesmo que ocorre com o 90% das pessoas que chegam a meu consultório. Você, sem saber, está buscando só calar seus sintomas. E isso é compreensível. Afinal, quem não gostaria de acabar com tamanho desconforto? Entretanto,
Isso é tão ineficiente como querer tapar o sol com a peneira. Para superar sua ansiedade, você precisa ir além dos sintomas, conhecer mais da condição humana e se conhecer. Afinal, você que gosta tanto da tecnologia, ainda não percebeu que você é o aparelho mais sofisticado que existe sobre a Terra? Então, com a mesma naturalidade que você passa horas a fio descobrindo os recursos e possibilidades tecnológicas que lhe oferece um celular, assim mesmo você precisa fazer com você. Permitir-se explorar seus recursos e possibilidades. Também eu passei anos sofrendo com minha própria ansiedade, buscando maneiras de encontrar sossego. E quer saber? Só resolvi quando deixei de olhar para os sintomas e comecei a explorar meus recursos e possibilidades como ser humano. Essa conquista valeu para mim e para muitos outros. Depois de acompanhar inúmeras pessoas a superar a ansiedade e tornar-se autoridades em suas vidas, procurei a maneira de aproximar esses conhecimentos e estratégias às pessoas que não conseguem chegar ao teu consultório. E então, se identificou com as situações? E se você não se identificou, eu estou certa que você identificou a um parente, ao marido, a esposa, a namorada, filho, vizinho. Pelo que eu percebo, quase todos nós estamos ali nessas situações. E agora é a parte do meu compromisso. O compromisso que eu fiz com você. Porque a psicologia tem um arcabouço enorme de possibilidades, de instrumentos, de ferramentas para lhe oferecer, para dar suporte a essas situações, para que você consiga lidar com essas situações. Mas como, Pati, se eu não estou fazendo terapia, eu não estou indo até o consultório? Bom, vou fazer um parênteses aqui. Eu adoraria recebê-lo no consultório. Eu adoro mesmo. Adoro minha profissão, mas sei que tem momentos que você não consegue chegar, ou não é seu momento, não é sua escolha ir até o consultório. Então, o que eu quero é trazer a psicologia até você. E de que maneira eu vou fazer isso? A partir do dia 2 de março, eu vou começar com a minha equipe, com todo entusiasmo, um ciclo de lives terapêuticas. Nessas lives terapêuticas, nós vamos trabalhar tudo, mas tudo sobre a ansiedade, para que você consiga entender seu momento, entender a situação e superar a situação com muito sucesso. E como fazer para participar? Bom, para participar, só você se inscrever. Eu vou deixar o link aqui debaixo deste vídeo. E a inscrição sua é muito importante. Você pode estar pensando, mas Pati, eu não posso ir na live e pronto? Sim, você pode vir na live e pronto, porque eu vou deixar as portas abertas para você vir. Mas se você vem assim, desse jeito, você vai ser só um convidado. Mas se você faz sua inscrição, você vai ser parte comigo de montarmos o cardápio dessas lives. Porque nessa inscrição eu coloquei um item fundamental onde pergunto qual é teu problema. Que problema tu gostarias que eu, com as ferramentas da psicologia, as ferramentas de ponta da psicologia, eu te ajude a resolver. Então faz tua inscrição, coloca teu problema, compartilha com as pessoas que possam precisar. As nossas lives terapêuticas, que vão falar tudo sobre a ansiedade, a partir do cardápio que juntos vamos montar, vão começar o dia 2 de março às 19 horas. Nessas lives vamos ficar juntos, tu vai conseguir participar, compartilhar com os colegas, interagir comigo e fazer os exercícios que sejam necessários. Enquanto aguardamos as lives, o canal tu vai ver que está cheio de vídeos interessantíssimos que já hoje poderiam te dar
dar um suporte muito bom, muito contundente para a tua ansiedade ou outros tantos estados emocionais e relacionais que eu já tratei durante todo o ano que se passou. Então, se isso não é suficiente para ti e tu queres ter um contato mais próximo comigo, só me buscar nas redes sociais. Aqueles que me seguem sabem muito bem, eu respondo personalmente a todas as questões e a tua sempre, sempre, sempre será muito bem-vinda. Então, grande abraço, aguardo a tua inscrição e também te aguardo a semana próxima no próximo vídeo.